Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, anteriormente eu falei aqui sobre releituras e leituras de quadrinhos e HQs e gravei até um vídeo intitulado de Nero Wolfe a Diomedes, porque eu tinha feito uma releitura da trilogia do Acidente de Diomedes, um HQ do Lourenço Mutarelli, e também tinha feito uma releitura disso aqui, A Caixa Vermelha, com o protagonismo do Nero Wolfe. Quer dizer, um protagonismo entre aspas, né? Porque às vezes o Ark, que é o assistente do detetive Nero Wolfe, é que realmente parece ser o verdadeiro protagonista. No caso, o autor é o Rex Stout. Ele fez muito sucesso com seus romances policiais, detetivescos, em especial com romances que trazem o Nero Wolfe como protagonista. Então eu pensei, por que não falar de Nero Wolfe, né, de Rex Stout, em especial de A Caixa Vermelha, romance que foi relido recentemente. Aqui no caso se trata do quarto romance com a presença desse detetive, e isso pode parecer um pouco chato para algumas pessoas que pegaram este livro por acaso. Por quê? Porque no decorrer da trama, tanto Nero quanto Ark, eles fazem reminiscências, né? Tem reminiscências ali, lembranças, comentam casos do passado. Então a gente fica meio que perdido. Para um leitor eventual do Rex Stout, isso pode ser chato. Mas essas referências também não chegam a prejudicar a compreensão da trama de forma alguma. Então, se você nunca leu nada do Rex Stout, nada com Nero Wolfe, você não vai se sentir tão incomodado em razão dessas recordações de missões passadas dessa dupla de detetives, ou melhor, desse detetive e de seu assistente. Como podemos resumir a trama? Basicamente, um cidadão, sujeito chamado Leo Frost, ele contrata o Nero para investigar a morte de uma modelo chamada Molly Lawk, que comeu uma amêndoa envenenada de uma caixa com doces sortidos. Ela pegou essa amêndoa, comeu, ali tinha, eu acho que era ácido cianídrico, um veneno mais ou menos desse tipo, mas que tinha odor, tem um odor de amêndoas. Então ela morre. Só que ela surrupiou essa caixa de amêndoas do escritório do magnata da moda para que ela trabalhava, o senhor Bod McNair. Então fica óbvio o seguinte, que o alvo dessa empreitada seria um magnata da moda. E qual é o interesse do Leo em contratar o Nero para isso? Muito simples, porque junto com esse magnata trabalha a sua prima Ellen. E ele é meio que apaixonado pela Ellen. Ele não quer que a Ellen continue ali, porque é um ambiente perigoso. Então ele está fazendo isso para tentar retirar também a Ellen daquele ambiente com essa investigação. Ele tem um paixonite pela prima, mas não consegue se declarar e assumir esse amor com a sua prima. Só que ela, a Ellen, ela é muito apegada ao McNair, a esse magnata, tem uma relação quase de filha para pai com ele, tanto que ela o chama de tio. Ela se recusa a abandoná-lo, ainda mais porque ele é um senhor viúvo e cuja única filha teria falecido há muito tempo, com apenas 1 ano de idade. Então ela se sente como se fosse a filha dele e ela a trata como uma filha. Então, mais à frente na trama, esse próprio magnata, o Boyden, ele será assassinado tomando uma aspirina envenenada, isso dentro do próprio escritório do Nero Wolfe. E ali fica esclarecido que ele deixou o Nero Wolfe como encarregado em seu testamento pela execução de parte do seu espólio no caso de uma caixa vermelha. Antes dele dizer onde se encontra essa caixa vermelha, caso ele faleça, ele morre. Daí o título, A Caixa Vermelha. E boa parte da trama do livro é o que é essa caixa vermelha, o que tem nessa caixa vermelha que poderia elucidar os assassinatos e onde está essa bendita caixa vermelha. Então o romance vai seguindo em busca da caixa e no transcurso uma terceira pessoa morre, o Perrin Gebert,
Ele é um pretendente da Ellen, ele quer muito se casar com a Ellen, um pouco mais velho do que ela, na verdade bem mais velho, o dobro da idade dela, ela está perto de completar 21 anos de idade, e ele morre também envenenado. Dessa forma, um envenenamento bem diferente, que é despejado sobre o corpo dele, mas que também tem essa coisa de odores de amêndoa. Então fica claro que é o mesmo envenenador que está matando essas pessoas. Então se fica, né, qual a motivação, por que isso está acontecendo? É uma história policial clássica. Quem matou e por que motivo o fez. Para quem não teme spoiler, eu vou dar aqui a solução do caso. Então, se você pretende ler e não gosta de spoiler, realmente spoiler em literatura policial tira toda a graça, mas ler um livro, um romance policial pela segunda vez é interessante, porque a gente se sente mais inteligente, mais perspicaz, porque a gente começa a perceber que todas as pistas foram dadas, cara, no início da trama. A gente apenas não conseguiu observar e amarrar tudo aquilo. Então a segunda leitura de um romance policial é sempre interessante por isso. A gente começa a catalogar as pistas que estavam lá desde o início, só que a gente não prestou atenção. Mas vamos lá para a explicação. Quem matou e por que matou? Na verdade, a Ellen, ela é filha do magnata da moda, que ela tem um carinho, né? Ela tem um carinho muito grande por aquele senhor, pelo senhor Boyd. Ele a trata como filha, ela o chama de tio, sente que há uma relação muito boa entre eles, mas é porque ela é a filha dele realmente. O que foi que aconteceu então? Isso é um segredo mantido há vários anos, que era de conhecimento apenas da mãe de Ellen, a Cálida, do magnata da moda, Sr. Boyd, e do terceiro assassinado, o Perrin, que era pretendente da Ellen e que, aliás, chantageava muito a Cálida para não expor essa verdadeira paternidade da Ellen. Não é que a Cálida chifrou o marido com Boyd, não, na verdade isso não aconteceu. A Cálida é viúva de um cidadão chamado Edwin. Ele morreu há muito, muito tempo, quando a Ellen, a verdadeira Ellen, ainda era um bebê. Ele realmente teve uma filha chamada Ellen com a Cálida, morreu, e em seu testamento a Ellen ficou como única dona de sua fortuna, 2 milhões de dólares, o que é muito hoje. Naquela época era muito mais, né? Valia muito mais ainda. E se a Ellen, ao completar 21 anos, não pudesse receber a sua fortuna, então o dinheiro iria para o seu irmão, o tio da Ellen, e o filho desse irmão, o sobrinho do Edwin. Eu acredito que isso é explicado, que o Edwin ele fez isso porque ele conhecia a verdadeira natureza de sua esposa, da mãe de Ellen, e achou perigoso deixar todo esse dinheiro sob a sua custódia. Então, essas famílias estão na Europa e o Boyd também está na Europa. Ele é da Escócia. E ali há uma tensão bélica muito grande no momento, envolvendo vários países. As pessoas estão querendo fugir para a América e o Boyd ele é muito pobre, ele é realmente miserável. Antes de se tornar um magnata da moda em Nova York, ele era um miserável e tinha ficado viúvo durante o parto de sua filha, mas sua filha sobreviveu e ele precisava fugir da Europa sem grana. Então a verdadeira Ellen morreu. A Cálida então ficou pensando, pô, perdi a grana, porque o dinheiro agora vai para o meu cunhado e para o filho dele, de acordo com o testamento. Então, qual a sacada dela? Chegou para o Boyd e fez, olha, eu vou cuidar de sua filha como se fosse minha, você vai dizer para todo mundo que sua verdadeira filha morreu, eu te ajudo financeiramente para você fugir, e é melhor para você, porque você não tem condições de cuidar dessa criança, eu vou cuidar muito bem, e quando ela completar 21 anos, ela vai receber uma herança incrível que foi deixada pelo meu ex-marido para a verdadeira Ellen, que faleceu. Então assim aconteceu. E como Ellen estava perto de completar 21 anos de idade, a coisa estava começando a ficar muito tensa, e isso poderia ser revelado, começou a cheirar, né? Aquela precipitação de que haverá uma revelação sobre isso, a Cálida resolveu matar o senhor McNair e depois o chantagista, o Perrin. E obviamente a modelo que morreu no início da trama, a Molly, ela morreu apenas de trouxa, porque roubou a caixa de doces envenenados e assim comeu a amêndoa, que é o doce preferido do magnata, e veio a óbito. Ou seja, a assassina o tempo todo era a mãe
da Ellen, que na verdade não era a Ellen, né? Foi uma substituta encontrada ainda criança para ocupar o lugar da Ellen, porque a verdadeira Ellen morreu ainda bebê. E, enfim, é isso. O título, né, a Caixa Vermelha, já diz tudo. Tudo vai girar em torno de uma caixa vermelha, que é mencionada mais ou menos no meio do romance. Essa capa aqui, cara, ela não é à toa. Ela é muito emblemática. São gomos de laranja sobre uma cadeira, porque ela gira, essa capa gira em torno de um sonho que ela conta ao investigador Nero Wolfe. Ele sempre pede aos clientes para contarem tudo a ele, até as coisas mais insignificantes. Ela até não entende, ela, não, isso aí é um sonho. Ele, não, mas eu quero saber dos detalhes desse sonho. Ela diz que às vezes sonha com algo que parece uma lembrança, que ela tem em torno de 3 anos de idade, 2, 3 anos, e partia gomos de uma laranja e colocava numa cadeira perto de um homem. Ela não se lembra quem é esse homem. E dizia: esse é para o papai, esse é para mim. Esse é para o papai, esse é para mim. Isso ajuda até o Nero Wolfe na resolução do crime, porque realmente nesse período, 2 a 3 anos, o verdadeiro pai deveria estar morto, da verdadeira Ellen. Ele já estaria morto. Só que na verdade ali era o verdadeiro pai da Ellen, o magnata da moda que foi envenenado. Ou seja, não era apenas um sonho, era uma recordação que vinha em forma de sonhos de algo que esteve realmente no passado dela, bem escondidinho ali em seu subconsciente. E, embora a caixa vermelha seja o centro de toda a investigação, a gente conclui a trama, com a resolução do crime, sem ninguém encontrar a caixa vermelha. Exceto lá no finalzinho, quando tudo já está resolvido, é que o Ark, o assistente do Nero Wolfe, narrador da trama, nos diz. E então, finalmente, encontraram a caixa vermelha escondida numa pedra falsa, perto de uma chaminé, na casa do Boyd, na Escócia. E assim se resolve a trama. Pois é, queria falar sobre isso aqui porque mencionei no vídeo passado, né, que tinha relido também Diomedes, fiz aquela brincadeira com detetives. Mencionei que falaria mais aqui de romances policiais, vou falar especialmente sobre títulos da série policial, né? Ficou conhecido como série policial. Esses livrinhos pequenos da Companhia das Letras. O chato dessas brochuras é isso, olha, a capa começa a se entortar, né? É uma encadernação realmente bem porca da Companhia das Letras. E estou aqui cumprindo já em parte minha palavra. Dica de leitura: A Caixa Vermelha de Rex Stout, e aqui uma mini resenha, inclusive com spoilers, para quem quer escutar spoilers. Quem não se incomoda com spoilers ou quem nunca irá ler isso aqui, mas ficou interessado, né? Quem matou e por quê. Fiz um resumão, por assim dizer, ou um mini resumão, longe de ser um resumão. Vou ficando por aqui, um abraço a todos vocês e até a próxima.